Oi, pessoal! Quem estuda russo sabe que tem umas dúvidas que sempre aparecem, né? Tipo, como é que se fala eu tinha? E para dizer que alguém vai se tornar alguma coisa? Bom, hoje a gente vai resolver isso de vez. Vamos desvendar duas estruturas que são essenciais no russo de um jeito bem claro e direto. Olha só, nosso objetivo aqui é super específico. A gente vai sair daqui dominando duas coisas. Primeiro, como falar de posse no passado, tanto para dizer que tinha algo quanto para dizer que não tinha. E segundo, como usar os verbos para tornar-se, sabe? Para falar de transformações, do que alguém vai ser no futuro. Bora lá! Esse aqui é o nosso mapa do caminho. A gente começa com o eu tinha, depois a gente parte para a negação, que tem uma regrinha de ouro. Logo em seguida, vamos entender a diferença entre os verbos de tornar-se e, no final, um resumão e um pouco de prática para tudo isso ficar na ponta da língua. Ok, vamos começar a mergulhar de cabeça nisso. Nosso primeiro ponto: como dizer eu tinha, ela tinha e por aí vai. Vamos focar primeiro na forma afirmativa, que é a base de tudo. E aqui já vem a primeira grande virada de chave para pensar em russo. Sabe o nosso verbo ter? Então, em russo não existe um verbo direto para isso. A lógica é totalmente outra. A gente constrói a frase pensando assim: na posse de alguém, algo existia. Parece meio complicado no começo, eu sei, mas juro que quando essa ideia encaixa, tudo faz sentido. Então, a fórmula mágica é essa aqui. Começa com u, que dá essa ideia de com, ou na posse de. Depois vem a pessoa no caso genitivo. Por exemplo, o меня, que é comigo. Aí entra o verbo ser no passado, que nesse caso é была. E por fim, o objeto que se tinha, no caso nominativo, o caso padrão. Vamos ouvir com muita atenção a pronúncia. У меня была книга. Ao pé da letra, comigo havia um livro. Agora olha que interessante, a parte mais importante é a concordância. O verbo ser no passado, был, была, было ou были, não vai concordar com a pessoa, ou seja, com quem tem a coisa. Ele concorda com o objeto. Então, se o objeto é masculino, como telefone, a gente usa был. Se é feminino, como книга, usamos была. Se for neutro, tipo письмо, vai ser было. E no plural, como друзья, usamos были. Isso é fundamental entender. Certo, a parte afirmativa está dominada. Agora vamos para a negativa. E, gente, aqui está uma das regras mais importantes e que mais confunde quem está aprendendo. Então, atenção total agora. A fórmula negativa começa igualzinha, o mais a pessoa no genitivo. Só que agora vem as duas grandes viradas. Primeiro, a gente usa uma forma fixa, не было, que não muda nunca, não importa o gênero ou número. E segundo, e essa é a parte crucial, o objeto que a gente não tinha agora também vai para o caso genitivo. E esse slide aqui mostra a mágica acontecendo. Na afirmativa, у меня была книга. Livro está no nominativo. Na negativa, у меня не было книги. Livro mudou para o genitivo. Houve só diferença no finalzinho da palavra. Kniga virou kniги. Essa mudança de caso é o coração da negação em russo. Mas por que isso acontece? Qual é a lógica? É simples, na verdade. A língua russa usa o caso genitivo para indicar a ausência, a falta de alguma coisa. Então, quando se fala у меня не было книги, a ideia literal é algo como comigo não havia de um livro. O genitivo está ali para marcar que aquele objeto não existe naquela situação. Entender isso ajuda a nunca mais esquecer a regra. Perfeito! Missão 1 cumprida. Vamos agora para a nossa segunda grande tarefa de hoje. Como é que se fala tornar-se? O russo é legal porque ele nos dá duas ferramentas para isso. A escolha vai depender do que a gente quer destacar, se é o processo de mudança ou o resultado final. Nós temos esses dois verbos aí, становиться, que é o imperfeito, e стать, que é o perfeito. Um jeito fácil de pensar é o seguinte: становиться descreve a jornada, o caminho, a ação acontecendo, é o nosso ir se tornando. Já o стать foca lá na frente, no resultado, na mudança completa, é o virou, se tornou. Olha só como isso funciona na prática. Se a gente usa становиться, a frase он становится врачом quer dizer que ele está nesse processo, talvez ainda na faculdade de medicina. A ação está em andamento. Agora, com стать, a frase он стал врачом quer dizer que o processo acabou. Ele se formou, agora ele é médico. A mudança já aconteceu, é um fato. E claro, tem mais uma regrinha de caso. Depois de стать ou se tornar-se, a profissão ou o novo estado da pessoa precisa ir para o caso instrumental. A lógica aqui é que a gente não diz que ele se tornou professor, mas sim que ele se tornou como um professor.
É por isso que учитель, que é professor, vira учителем. E uma curiosidade, como estar é um verbo perfeito, ele não tem um tempo presente como a gente conhece. A conjugação dele que parece presente, na verdade forma o futuro perfeito. Então, yastano não quer dizer eu me torno, e sim eu me tornarei. Essa é a forma mais comum de dizer o que alguém vai ser no futuro. Ufa! Foi bastante informação, né? Mas agora a gente vai juntar tudo num resumo bem claro e depois praticar um pouquinho, para essas regras começarem a sair no automático. Então, vamos lá. O essencial é, para dizer tinha, na afirmativa o verbo concorda com o objeto no nominativo. Na negativa, a gente usa a forma fixa, nêbola, e joga o objeto para o genitivo. E para tornar-se, usamos stat para falar do resultado e a profissão que vem depois vai para o caso instrumental. Simples, né? Certo. Agora é a hora de praticar. A gente vai ouvir a frase com calma e vai ter um tempinho para repetir em voz alta. Vamos lá. Primeiro, a afirmativa. U меня была книга. Agora a negativa. U меня не было книги. Mais um exemplo. Agora com a palavra neutra, vremia, que significa tempo. Afirmativo, у меня было время. E o negativo, no genitivo, у меня не было времени. Agora com o verbo tornar-se. No passado, indicando que o resultado já aconteceu. Onde está o врачом? E agora no futuro, onde станет врачом? E o nosso último exemplo, no feminino. No passado, она стала студенткой. E no futuro, она станет студенткой. Muito bom. É isso aí, conseguimos! Desvendamos duas estruturas super importantes do russo. Agora, o segredo é praticar, repetir essas frases. E fica aqui a pergunta: qual será o próximo mistério da gramática russa que a gente deveria explorar juntos?